Bom dia, Rodrigo. Tudo bem, Beto? Deixa eu Tudo arrumar aqui bom? minha. Vamos ver se vai ter. Tem quatro pessoas já aqui. Falta só Fred. Cadê? Bom dia, galera. Eu tô na estrada, até onde der para pegar, eu pego. Vamos esperar aí para ver se Fred entra aí para a gente. Pelo menos quatro, fica quatro pessoas na sala, né? Se Itamar não Ó, ficar até o final, pelo menos quatro pessoas. Deixa eu dar uma pressa para ele aqui. Falou tanto. entrou agora, Beto. Ah, quer tomar providência. Que ele perguntou até lá no grupo, né? Encheu o saco, encheu, não vai ter, não vai. E Dia, chega pessoal. atrasado. O aluno rebelde esse, não? Final de semestre, Beto. Aqui é final de unidade. Fred agora Terminei. é, Fred agora é aposentado, rapaz. Não tem tempo ruim para Fred, não. Deixa Fred e ele, João aí, ó. deixa ele, deixa ele. Que aposentado trabalha mais. Eles não fazem a menor ideia dos estresses que o aposentado passa, né, seu João? Depende. Faz a menor ideia. Vamos começar. Vamos fazer Bora. nossa prece inicial, então. Querido e amigo Mestre Jesus, companheiros espirituais que sempre nos amparam e nos auxiliam, que mais uma vez, Senhor, possamos juntos reunidos estudar e aprender sobre o livro dos Espíritos e o que temos discutido aqui, comentado. Que essa luz possa ir para nossos companheiros que até o momento não entraram, que talvez não possam estar conosco, e possamos todos ser auxiliados mais uma vez com a sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, paramos na 111, vamos começar a partir dela, né? Que eu acho que é uma das perguntas bem interessantes para ser discutida. 111, segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem que empregam só respira benevolência, e invariavelmente digna, elevada, e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas dos mundos corpóreos, do mundo corpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber, comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das linguagens terrenas para compreendê-la. Afasta-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que são desviados da prática do bem por influência da matéria. Ainda tem um capítulozinho depois. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Beleza? Então vamos começar lá de cima para baixo agora, Beto. Você, 5 minutos, Beto. Deixa eu marcar aqui Deixa eu pegar rapidinho. meu relógio aqui, peraí também. Show. Pronto, a partir de agora. Peguei ali o cronômetro. Ó, presta atenção. Ele aí engloba os três que nós vimos: ciência, conhecimento, bondade, não é? É uma coisa interessante que ele diz aqui, elevada, sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro do limite permitido o homem saber. E o último aqui, que eu também vou destacar: quando por exceção encarna na Terra, é para cumprir a missão de progresso, então nos oferece o tipo mais perfeito. O tipo de perfeição a comunidade pode aspirar neste mundo. É o caso de Jesus. Né? Muita gente diz que Jesus era um espírito puro. Eu acho que era um desses espíritos aqui superiores, não é? Porque está bem claro aqui
quando por exceção encarna na Terra, é para cumprir o progresso e então oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar. A gente vê lá na pergunta 625. Está exatamente isso aqui. Né? Quando as pessoas dizem que Jesus é um espírito puro, eu digo que o espírito mais puro que existiu na Terra. Mas não está claro que Jesus é um espírito puro, que conseguiu, é, 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 como é que se diz, chegar a esse espírito puro aí que a Terra comporta. E outra coisa, os espíritos dizem assim, que para nós conseguirmos, né, até espírito puro, mas daí para frente ele não diz o que acontece. Eu sempre fico me perguntando, a gente acha que chegou ao espírito puro, não há mais evolução. Para mim há, porque eles chegam lá, espírito puro, beleza. Quando a gente for ver aí a última classe mesmo, o que me chama a atenção quando ele diz assim, não estão mais necessidade de encarnar em corpos perecíveis. Em corpos perecíveis. Então há progresso ainda. Né? Daí para frente não falaram nada a gente. Eu penso assim. E quando ele fala superior, eu não vou falar muito não, está na figura de Jesus. Tudo que a gente vê falando de Jesus se encaixa exatamente nesses espíritos superiores. O conhecimento, a ciência, a moral, a bondade, foi o mais puro que esteve na Terra. Não é? Então, a gente vai ler ainda a próxima, quando ele diz que não está encarnar em corpos perecíveis, porque há o processo ainda de progresso que a gente não conhece, que não é no corpo. Aliás, quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, fala sobre isso. O Kardec pergunta aos espíritos se há um limite de encarnação. E os espíritos respondem que em corpo perecível, sim, mas ainda há mundos que não existem os corpos, que há outro tipo de evolução. Então, eu fico aí, como diz isso aí, né? O ser mais perfeito que teve na Terra está tudo aí que está falando aí dos espíritos superiores. Eu encaixaria Jesus aí com muita tranquilidade. Né? Depois, se tiver mais coisa, a gente vê aí. Pronto. Usou só 4 minutos, cara. Ainda ficou tempo ainda. Fred, Beleza. você, meu amigo. 5 minutos. Muito bem, vamos lá. Vou complementar o que o Beto já disse aí. Concordo com ele em alguns aspectos aí. Dessa segunda classe de espíritos superiores, basicamente vai ser dito o que é que eles reúnem, né? Ciência, sabedoria, bondade. E a linguagem, né? Isso já desmonta claramente a convicção ou a defesa de alguns dentro do movimento espírita brasileiro quando se referem a alguns espíritos que foram aí ou são mentores espirituais de alguns médiuns, celebridades que existem nesse país ou existiram, né? Que o comportamento deles e o que eles diziam não se encaixa, principalmente o comportamento dentro dessa classe aqui. Mas isso é uma discussão que o movimento espírita brasileiro atualmente não está pronto para isso, ou não quer isso. Ah, diz aqui também já no final algo muito interessante, quando, por exceção, encarnam na Terra. Ou seja, subentende-se que é um processo de reencarnação rara. Não é uma coisa que acontece simplesmente para acompanhar este ou aquele médium, ou este ou aquela pessoa, né? Mas sim para motivações elevadas, né? Tipo missão, né? Etc. Então, já um outro argumento também dessa escala que faz por terra, né? A consideração de espírito superior para algumas algum desses guias espirituais de algumas celebridades que estão por aí, né?
porque a missão é para a humanidade e não é para uma pessoa, né? Ele vai falar aqui também que esses espíritos se afastam, né, daqueles que sem a qualidade em pele, mas também diz aqui algo também que eu considerei interessante. Cadê, meu Deus, isso aqui? Dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Quando você lê isso aí, você supõe, né, dá a entender que esses espíritos sabem mais do que a humanidade. Por isso, a sabedoria, talvez, e o conhecimento. Mas o que é que faz com que eles não possam compartilhar com a humanidade esse saber de uma forma mais íntegra? E eu não estou me referindo aí a questões de curiosidade, porque o próprio texto já elimina essa possibilidade de curiosidade ou de agrado. Quem trata de curiosidade e de satisfação de curiosidade para os encarnados são aqueles espíritos mais inferiores, que se divertem, né, muitas vezes fazendo isso aí, e a gente sabe que isso aí no planeta Terra, no mundo, na sociedade, desde que o mundo é mundo, isso acontece com muita frequência. Acontece até os dias de hoje, né? De 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, tem o fim do mundo. Eu imagino a quantidade de espíritos desencarnados que não se divertem passando essas informações a encarnados, né? Entre outras coisas comuns à natureza humana, né? Mas nesse caso eles não se predispõem a essa situação de curiosidade, mas detêm informações que poderiam ser compartilhadas, mas quando dizem que dentro dos limites, significa que alguma coisa ou algo, alguma forma de restrição são impostas, né? Alguns vão dizer que são as leis divinas que não permitem, que é Deus que não permite, porque são os mistérios divinos que não permitem que o homem saiba o que vai acontecer. Mas não está se tratando aí de curiosidades, por exemplo, né? Quando é que Fred vai morrer, ou se Fred vai ganhar, vai casar, vai ter filho, ou não vai ter filho, se vai arrumar um emprego, se não vai arrumar um emprego. Não se trata disso. Mas se trata de informações importantes da humanidade, por exemplo, né? Que dizem respeito, inclusive, a próprias religiões que são negadas por esses espíritos por motivações que a gente não sabe. E eu vou deixando por aqui por enquanto, mas lá na frente a gente complementa. Mas é interessante, de um modo geral, a resposta deixa bem claro, né, como é que podemos identificar esses chamados espíritos superiores dentro de alguma possível comunicação ou até de uma vivência, né? Beleza. Vai conseguir falar, Itamar? Ou vai só ouvir? Ih, acho que agora travou lá o dele. Porque se não for, aí a gente passa pro seu João. Mas parece que o dele travou mesmo. Vai o senhor aí, seu João? Tá Rodrigo. ouvindo aí? Ah, Tá me peraí. ouvindo, Rodrigo? Sim, sim, estamos ouvindo sim, Itamar. Vai lá. Beleza, eu encostei o carro aqui. Eu concordo com Beto e Fred, né? É interessante quando Kardec fez quando classificou essa categoria, e o movimento espírita brasileiro atual, né? É o que a gente conhece, não tem conhecimento disso, porque qualquer espírito que se manifesta ou que manda uma mensagem já é classificado como espírito superior. Olha o que Kardec traça aí como sendo o espírito superior. Aí eu dou uma sugestão aí, Beto, você, João e Rodrigo, é interessante até lá na regional vocês pegarem essa escala e explicar para o pessoal. Isso é interessante para o pessoal perceber que alguns espíritos que são classificados, são taxados por a gente como espíritos superiores, na realidade não são superiores. Ou muitas vezes não são sequer espíritos de sabedoria, entendeu? E não são classificados. Acho que talvez falta o conhecimento ipsilitre do que Kardec classificou como sendo espírito superior. Eu acho que pouquíssimos, raros espíritos que encarnaram na Terra se encaixam aí nessa condição de espíritos superiores. Eu também concordo com o que
Fred botou agora com o que Beto falou. Jesus, eu acho que se encaixa aí nessa classe de espírito superior, né? Eu acho que a gente está falando a mesma língua. E outros espíritos que são classificados na categoria de superior, como o Fred falou aí, né, que foram ou são ou estão na condição de suposto guia de médiuns, né, e que ninguém sabe nem se realmente são espíritos ou não, porque para você fazer isso, você tem que acompanhar, você tem que saber a história de um espírito. Pegar um cara como Santo Agostinho, você tem a história da encarnação de Santo Agostinho e das encarnações depois e antes e depois, e observar todo o contexto que ele vivenciou e o que ele fez. Então é algo assim complexo. Se você pega Leon Denis, de repente Leon Denis estava na guerra, participando da guerra na França, né? E auxiliando. Ele não pegou na arma, mas estava torcendo para os soldados franceses matarem os adversários. É um espírito superior aí? Claro que não é. Leon Denis não é um espírito superior. O espírito superior vai se encaixar nesse perfil. Então, e eu já vi, eu já fiz isso também, já classifiquei Leon Denis como espírito superior. Olha que ignorância minha. Por isso que eu digo, meus amigos, a cada dia que eu estudo mais, eu vejo o quão eu não sabia nada de espiritismo, rapaz. O quão hoje eu vejo a gente aqui, né, avançando, cada dia que passa a gente ampliando nossos conhecimentos. E aí, essa semana eu comentando com um companheiro do movimento espírita sobre isso, aí eu dizia, rapaz, a gente vê o quão raso é o conhecimento espírita, do movimento espírita. E quando a gente começa a estudar, compreender, a gente começa a ficar mais seletivo. Não é metido, não, é mais seletivo. Porque tem conversas que a gente está tendo aqui que a gente não pode ter em outro lugar. Porque o pessoal, além de não compreender, não vai aceitar e vai achincalhar a gente, né? E vai isolar a gente do movimento espírita mesmo, né? Então, eu acho interessante essas informações de Kardec, a gente bebendo na fonte limpa e penetrando nas informações como Kardec trouxe. Então, essa categoria para mim, inclusive, agora vocês fazendo o comentário, ampliou muito mais minha compreensão. Muito bom, meu amigo. Seu João, o senhor agora, meu amigo. Tá ouvindo? Sim, sim. Muito bom. Bem, eu gostei das colocações. Fred, Beto e agora Itamar rematou. Agora sim, reúnem ciência, sabedoria e bondade. Dá a entender que eles já têm de centenas ou milhares de reencarnações. Dá a entender também, reportando-se a pergunta 625 sobre Jesus, que Jesus se encaixaria aí, não na classe que nós vamos ver lá adiante de espíritos puros, porque tem mais algum detalhe aí. Encarnar na Terra por missão, raríssimos encarnaram, com certeza. Só fala de bondade e tal e tal. Aí vem a outra questão. E a ciência, como conseguiram num passado que ainda não tinha faculdade nem academia? E as universidades surgiram de alguns séculos para cá, e segundo eu já vi em algum lugar, a primeira universidade do mundo foi em Damasco, na Síria, no século I a.C., que deveria ter outra cultura diferente da nossa. Aí vem a outra questão. Sabedoria, ciência se fundem ou confundem em alguns pontos, mas não nem sempre. Podem ser distintas. Quando, lá em São Paulo, o Cláudio Fontana, muito bem inspirado, escreveu a letra do Homem de Nazaré, que o Antônio Marcos gravou, tem uma passagem interessante a respeito de Jesus. Ele diz
que não saiu muito longe de sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, mas na vida foi doutor. Doutor em quê? Médico não, né? Porque agora doutor é quem faz doutorado após algum curso de faculdade. E que, generalizando, virou uma baderna, todo mundo é doutor, doutor é administração, é uma doutorada que não acaba mais sem ser. Mas deixa para lá, porque senão podem me esganar, né? Eu não posso estar falando isso. Eu sou analfabeto, eu vou falar o quê? Para quê? Mas, voltando ao tema, é outra coisa interessante que Fred até citou, ele sabe mais coisas do mundo incorpóreo, né? Dentro do limite que é permitido a gente saber. Aí Fred colocou uma coisa interessante. Mas por que não passam além? Bom, minha ideia pessoal, não tem nada a ver com isso, é que não tem médiums à altura para transmitir, não fielmente, que a gente sabe que tem um teu anímico de cada médium, não tem médium à altura para filtrar, vamos chamar assim, o que esses espíritos quereriam passar para nós. E ainda que passasse, será que a maioria ia aceitar? Então, colocou as coisinhas aí meio apimentadas e é bom, o tal do Leon Denis. Não simpatizo muito com esse moço. A linguagem dele é muito empolada, uma filosofia repetidista, cansativa, monótona, não é? E que não acrescenta muita coisa a Kardec, não. Nada, nada, absolutamente nada. Por causa de ideia pessoal, os livros são muito parecidos nas colocações, uma mistura de panteísmo às vezes, confundindo o espiritismo. Eu já questionei isso em uma macro regional em Seabra e o pessoal da FEB não gostou, porque não me convence a linguagem dele. Não me convenceu. Mas ele diz assim também, para cumprir, nos oferece o Ô, tipo de João, ô, pensamento João, João, repita aí, porque cortou aqui quando tu falou. Itamar fez, colocou o quê? dele, é um Diniz, Ah, como não é sim, tá certo, espírito. tá certo. A linguagem dele não me agrada também, não. É muito embolada, uma filosofia enrolada, repetidiça, monótona. Lia o livro dele todo, nenhum deles não vi nada além de Kardec e Itamar, para dizer a Um verdade. minuto, seu João. Pronto. Faltou, já passou. Passou. Ah, então deixa para depois, a gente prossegue mais adiante. Pronto. Eu também concordo com vocês. Na questão da ciência, quando diz aqui segunda classe, né? Nessa época que a gente vê Jesus em sabedoria e bondade, sem sombra de dúvida, a parte moral que ele nos ensinou, não tem o que mudar nenhuma vírgula e nunca ninguém mudou. Mas as outras questões de ciência, filosofia, né? A gente vê que alterou, apesar dele não ter entrado muito nisso, né? Não se alterou muito. Mas eu também concordo. O espírito para mim, de maior grandeza que eu via falar até agora foi ele. Então também enquadro ele nessa segunda classe, né? À toa que é nosso modelo e guia. Mas se a gente for pegar na história, a gente vê outros espíritos que passaram em outros continentes, se a gente for pegar os cinco, que também tem alguns traços de bondade, de sabedoria, né? Que ajudaram a evolução daquelas regiões. Então a gente percebe esse estudo em si. Essa semana, com muita propriedade, eu estava estudando com o professor Antônio Risério, que é um dos maiores historiadores baianos da parte de escravatura, né? Ele estuda a fundo a escravatura na Bahia e no Brasil, e ele comentou uma coisa bem interessante, eu concordo. Ele falou: quanto mais conhecimento que a gente vai tendo, mais isolado a gente fica. Porque as pessoas não entendem muitas vezes o que você quer passar, e acho que foi até Fred colocou isso, ou não lembro se foi Tamara aqui agora. As pessoas não nos entendem. Quando a gente traz muitas vezes a verdade de alguma coisa, contrário ao que a pessoa pensa, ela não entende, não aceita. E muitas vezes a gente pode ser até ressachado ali.
Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar algumas verdades para o público, né? E principalmente na tribuna espírita isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sigo muito o que eu aprendi, né? Sou Djalma e sou João, fala muito. Na tribuna espírita, Jesus e Kardec. Quando a gente for falar de qualquer outra coisa, cuidado. Até por causa das pessoas que estão ali, nossos companheiros. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente está tendo esse privilégio. Para mim é um privilégio, né? Itamar foi muito feliz quando criou os grupos de estudo. Para mim é um privilégio esse estudo que a gente está tendo. Mas nem todo mundo faria esse estudo junto conosco, como a gente já viu companheiros que saíram, não conseguem, né? Então vamos lá, três pessoas levantaram a mão: Beto, Itamar e Fred. Vai lá, Beto, começa por você, meu irmão. 3 minutos, hein? Tá fechado o teu áudio, velho. Vou zerar de novo. Pronto, bora. Oxi. Não estou dizendo aqui, quando eles falam dentro do limite, está dizendo porque tem que avançar a ciência, avançar em conhecimento, avançar em um bocado de coisa. E a gente às vezes fica contestando aqui, porque os espíritos, Kardec não perguntou mais. Às vezes naquela época eu ia falar mesmo. E a gente fica discutindo esses negócios. A outra coisa aqui, a gente tem, esse negócio superior também tem que ter uma relatividade. Aí ele está falando de categoria, mas existe a ordem superior também, não é? A gente não pode negar que Irmã Dulce não tenha sido espírito superior a nós. Não vai ser superior no sentido de categoria, mas de ordem é. Mas de ordem é. A gente não vai negar. Ela se encaixa ali no espírito de bondade, né? Da classe que a gente viu aí. E muitos outros que trouxe da ciência. Por exemplo, quando fala da ciência, esses espíritos que vieram com vacina, que vieram com tudo, as épocas passadas, com tanta coisa, descobriram tanta coisa, a luz elétrica, não sei o quê, são espíritos também, que trouxeram conhecimento e ciência também. É porque a gente só leva para o lado religioso. Não é superior no sentido de categoria, mas de ordem é, que fez a humanidade avançar. Agora, superior mesmo na categoria, só acho que é Jesus. Porque reúne tudo isso, conhecimento, sabedoria, mas nós temos as grandes missões também desses espíritos que fez a humanidade avançar, mesmo com seus orgulhos, mesmo com os seus limites, né? Mas o puro mesmo, em sentimento, em amor e bondade, só foi Jesus. Mas a gente tem que também ter essa relatividade também, né? E esses caras aí, hoje a gente está aqui na internet, começou na lâmpada lá, na eletricidade, gente. Foi uma missão enorme dele, foi uma ordem. Então, se a gente relativizar, existem espíritos superiores a aqueles da Terra, sim. Agora, de categoria mesmo superior, só tem Jesus. Me desculpe. Falou aí de Leon Denis. Leon Denis não falou nada. Leon Denis foi igual a nós. Só deu um ponto de vista daquilo que Kardec escreveu. Ele não trouxe nada de revelação, vamos dizer assim. Não trouxe nada. Não é? Divaldo Franco foi uma missão? Foi, mas está com seus limites. Não é espírito superior. Pode ser superior a nós, em certos casos, em ciência, em um trabalho do bem, mas não é como categoria superior, não. Mas é superior a nós, a gente não pode negar isso, não. Ele trouxe muitas revelações baseadas em Kardec, abriu mais nosso leque. Porque de Kardec para cá também já evoluiu muitos espíritos já trouxeram muitos conhecimentos para nós. Então, nesse sentido, eles podem ser considerados superiores. Agora, em forma de categoria, só Jesus. Pronto, Itamar, você, meu amigo, depois é Fred. Eu ia trazer mais ou menos essas informações que Beto trouxe. Essa questão de superioridade é relativa. Eu ia até citar o caso de Irmã Dulce mesmo, de Teresa de Calcutá, que não se encaixa nessa condição, como espíritos como Joana de Ângelo, André Luiz, Emmanuel, que às vezes a gente diz, eu mesmo já disse muitas vezes, não, é espírito superior. E vendo essa classificação de Kardec, não são espíritos superiores.
Aí eu concordo, eu acho que espíritos superiores foram raríssimos, né? Eu não conheço a história de Buda, né? Não posso dizer, mas talvez Buda, né? Eu não conheço a história para ler, mas eu acho que talvez Buda fosse um espírito superior, talvez. Eu estou trazendo como hipótese, né? E outros espíritos nos vários continentes, como foi citado aí, a gente pode encontrar, pode. Aí a gente vamos ver a história. Tem que reunir essas características. Reunir essas características, aí sim a gente vai dizer. Mas voltando ao que Risério falou, Rodrigo, eu me lembro de Peixinho, né? Peixinho é um cara que era médico, formado em medicina, formado em psicologia, formado em filosofia, com doutorado. E aí, ele simplesmente, uma vez conversando comigo em Jacobina, ele dizia, né? Ele dizia, rapaz, é difícil a gente se relacionar com pessoas que têm pouco conhecimento e a gente não se deixar envaidecer. Só que ele não envaidecia, mas também ele controlava os outros pelo conhecimento, né? Ele controlava, utilizava o conhecimento que ele tinha para controlar e monopolizar tudo, todos os textos, tudo era construído por ele. Então, não, olha aí uma característica que a gente tem que ter esse despreendimento. Então, a coisa é mais complicada, mas é por aí. Fred, você agora, meu amigo. É isso aí, como já foi explanado aí por Itamar, João Beto, está todo levantando a mão mundo, depois. Pronto, depois passa para o seu João. é basicamente isso aí, né? Existem na história humana vários exemplos de espíritos que você poderia encaixar em alguns aspectos dessa escala, né? Sócrates, Platão, Irmã Dulce e por aí vai, né? O próprio Chico Xavier, apesar de que dizem que nos bastidores ele falava algumas coisas que não são publicáveis, né? Enfim, isso aí quem conviveu com ele é que sabe, né? O próprio Divaldo Franco também tem seus méritos em muitas coisas, né? Mas dentro da sua vida também, como ser humano, ele cometia falhas assim, que alguns poderiam considerar até imperdoáveis, né? Coisas que ele fazia, em público, inclusive, né? Mas são características humanas, né? Quando se fala que na questão 625, por exemplo, que Jesus foi o mais perfeito. Quem é professor sabe que o mais quer dizer passado, tempo passado, né? Tem uma relação com o verbo do tempo passado, né? Então, na história humana, ele é o mais perfeito, mas não é o perfeito, né? Então, para você observarem o quanto as pessoas do movimento espírita não conseguem interpretar uma pergunta simples e uma resposta simples. É impressionante, porque é a resposta mais curta e talvez uma das perguntas mais curtas também do Livro dos Espíritos, e as pessoas têm uma dificuldade enorme de interpretar um negócio daquele, né? Quando os Espíritos dizem que é o mais perfeito, eles estão dizendo que é o perfeito, né? A própria história bíblica, né, dos evangelistas de Jesus mostra que ele não pode ser enquadrado na escala espírita, segundo a escala espírita, como espírito puro, né? Não tem como enquadrar ele naquela escala. Não vou julgar, não estou fazendo julgamento, estou usando a escala como referência. O que não traz nenhum demérito, não traz nenhum problema com relação ao espírito denominado Jesus. Nada, nenhum. Agora, tratar ele no movimento espírita como espírito puro é desconhecer o espiritismo. Pelo amor de Deus. Por que continuam fazendo isso? Porque é cômodo, porque é o viés religioso, é o interesse católico que predomina dentro das relações humanas no movimento espírita, é as vivências religiosas que dizem isso, né? As pessoas têm dificuldade, só para concluir, que meu tempo está acabando, em interpretar hoje, né, Beto? Você que é professor, Rodrigo também, um texto de uma página, né? As pessoas entram na internet e vê a manchete de uma notícia e comentam em cima da manchete, nem leem a notícia. É comum você ver isso aí na internet. Imagina estudar algo tão profundo como o espiritismo. Seu João, o senhor agora, meu amigo. Bom, a questão é a seguinte: vocês colocaram aí tudo muito bem. Naturalmente, Jesus se encaixaria nessa ordem, porque aqui já diz que esses espíritos
quando, por exceção, encarnam na Terra. Então, a categoria que vem a primeira ordem, espírito puro, dá a entender que não encarna mais. Mas a gente vai chegar na outra pergunta. Aí o que acontece? Para se conseguir sabedoria, ciência eu já falei, né? Que naquele tempo não tinha onde se conseguir. Vieram os filósofos, Descartes, Denis Diderot, né? Os iluministas e por aí afora. E eu assisti uma palestra em São Paulo de Herculano Pires, no Nova Era, lá no Belém, onde ele falou dos sete sábios da Grécia, cada um com um tipo de filosofia, e cada um discordante, e batiam de frente, e muitas vezes causou entre eles uma certa intriga, como Sócrates e Diógenes. E não conseguiram se entender. Lógico que na definição clássica, filosofia é amor ao saber. Para saber, tem que perquirir, inquirir, concluir, queira ou não queira assim agir. Dessa maneira, os espíritos que já têm a sabedoria já dominam naturalmente os vários tipos da filosofia conforme os cânones aqui na Terra daqueles que são julgados os grandes filósofos. Sócrates trouxe uma lição que os outros não aceitaram. Eu só sei que nada sei, não é? Aristóteles bateu de frente com ele. Então, isso tudo leva a crer que esses espíritos, apesar de um grande nível de evolução, ainda tem muita coisa a melhorar. A Itamar colocou aí realmente que não tem como ainda saber que fulano tem uma evolução completa, não tem. Não adianta. Ler a vida de um, de Siddhartha Gautama, o Buda e outros, leva a algumas conclusões nossas sem saber que os historiógrafos foram fiéis à narrativa. Por exemplo, os quatro evangelistas foram fiéis ao que Jesus fez, falou? Não, nem de leve. Não entendiam nada, coitadinhos. Só Mateus Levi, que sendo um cobrador de impostos, tinha uma mente mais esclarecida, tentou organizar por cronologia dos fatos. Os outros bolou, fez uma salada de fruta, como João Marcos e outros. De sorte que é realmente difícil a gente chegar a isso. Agora, é lógico que na questão ética, Jesus na Terra foi o melhor exemplo que a gente pôde conseguir ou aspirar, conforme responderam ao próprio Kardec na 625. Kardec parou ali, não, ele nem comentou. Estão lembrados disso? A resposta veio seca, lacônica, e ele também não disse nada. Mas ele já tinha feito aqui a escala. Poderia ter acrescentado aqui alguma coisa, mas não fez. Não o fez. Isso é interessante, esse detalhe a gente observar. Meu tempo esgotou. Muito bem. Pra vocês terem uma ideia, por questão de viagem, né? Sempre viajei, somente por causa do trabalho, então eu tinha oportunidade de ir a algumas casas espíritas em estados diferentes do Brasil. São Paulo, ele é sempre considerado Bezerra de Menezes como um dos espíritos, mas não vou falar que ele era superior, a gente não falava lá espírito superior, mas o espírito de muita bondade, que se enquadra nessa segunda classe que nós estamos estudando, né? Ó, Mas, por e exemplo, paulista elogiando carioca, né? Carioca pra você ter uma não, ideia, cearense e carioca. é, e Minas Gerais também, Bezerra de Menezes. Agora, Herculano Pires mesmo. Algumas casas espíritas não gostavam do tipo de ensino que ele trazia, com muito respeito e tudo. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro já mais Joana de Ângeles, por causa de Valdo Franco e tudo. Pra você ver, Rio de Janeiro, não tanto na questão de Bezerra, mas de Joana e tudo. Então a gente vê no sul, né? E também Herculano. Bezerra de Menezes, então, e não se falava tanto de Joana de Ângeles lá. Não é à toa que em São Paulo mesmo eles não gostam muito das obras de Joana de Ângeles, nem de Hermínio Corrêa de Miranda e Edivaldo, né? Quando eu levei o projeto Manuel Filão de Miranda para lá a primeira vez, o seu João me deu ainda em fita cassete, eu lembro. Eles não aceitaram quando a gente foi colocar nos encontros regionais das casas espíritas, falavam que não, não, não. Isso estava muito atrasado. E pelo contrário, estava muito mais adiantado que lá. Então foi coisa que a gente foi aprendendo a respeito disso. Beto levantou a mão de novo aí. 1 minuto agora, hein, Beto?
tranquilo, não, só para complementar Mas acho que algumas João coisas. tinha levantado antes, não? Ô, seu João, desculpa. Ah, beleza. Não, é Diga. só lembrando que o machagrandense baiano brasileiro Deolinda Amorim, no Rio de Janeiro, fundou o Instituto de Cultura Espírita e foi massacrado. Mas ele Foi, não foi brigava mesmo, com verdade. ninguém. Ele não massacrou ninguém, não criticou ninguém, e lá só dava aula, porque lá não era palestra, era aula. Quem tivesse o conhecimento profundo do tema que ele preparava anualmente um calendário. E Não sei se ainda está viveu, de pé lá. viveu a vida quase toda no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que se brincar do centro espírita lá, ninguém lembra dele. É, os que eu fui, se você falava de Olinda, ninguém sabia quem ele era. Coisa Não incrível, né? gostam. É. Vai, vai lá, Beto, meu amigo, é isso aí. Deixa eu botar aqui, beleza. Não, é só para acrescentar, quando diz mais perfeito, porque não é perfeito, mas é perfeito para a gente. É só para complementar, não é? Sempre eu falo, ó, Jesus é perfeito, mas é para a gente, para esse mundo, ele é perfeito mesmo, mas ainda tem que evoluir. Aliás, ele deve ser já espírito puro. Pelo tempo aí, né, a gente está discutindo, mas o tempo não para. E eu sou professor de matemática, Fred, mas leio muito. Mas conhece as regras gramaticais. É, é, E uma coisa de Jesus, a gente só fala a parte de Jesus, da moral, da bondade, não, e da sabedoria. Quando eu queria apedrejar lá a mulher, não foi sabedoria, não foi conhecimento, não. Mas foi sabedoria que ele não é besta. Quando chegaram a falar, é digno a gente pagar o imposto a César, o que foi que ele disse? Olha que sabedoria, me dá a moeda aí, velho. Então, e se a gente for falar aqui de Jesus, você vai ver também que tem ciência também. Ele curou com lama, o cego. Então, ele reúne tudo. É porque a gente só fala de Jesus na bondade, nas lições de Jesus. A gente vamos dizer, igrejou muito Jesus, mas ele tem tudo isso. Eu fiz a palestra aqui falando de Jesus, eu falei desses três coisas que ele fez, para a gente não ficar só nesse viés, né? É como o João falou, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Então, Jesus foi muito sábio, teve muita sabedoria em certos momentos. É que quando perguntou, quem o saduceu perguntou a Jesus, não é? Quem é aquele mais próximo do próximo? Ele foi lá e contou a parábola do bom samaritano. Isso é sabedoria. E deixou todo mundo calado, realmente, aí você. É só isso que eu queria acrescentar aí. Fred levantou a mão também, 1 minuto. Ó, Beto, você falou as três coisas aí que geraria mais 10 minutos da gente só relembrando e comentando essas coisas, né? No caso da mulher mesmo, não foi só sabedoria, não, foi coragem. Ele demonstrou uma coragem que nós espíritas não temos. Porque imagine numa multidão daquela, naquela época, ele fazer o que ele fez, né? Caso historicamente isso seja comprovado, porque isso só está dentro dos evangelhos, não está dentro do ponto de vista histórico, né? Mas foi com muita coragem, né? Eu duvido que um de nós faríamos aquilo ali hoje, né? As pessoas têm medo de se manifestarem no momento de várias pessoas por medo de morrerem, de apanharem, e mesmo com conhecimento. E igrejismo é uma coisa interessante porque a Igreja Católica tomou como propriedade Jesus, né? O pentecostal, os pentecostais, eles falam de Jesus, mas só vivem no Velho Testamento. Os evangélicos só vivem no Velho Testamento, apesar de falarem o tempo todo de Jesus. Quem fala mais de Jesus é a Igreja Católica, que tomou como propriedade. Tanto é que eles não consideram o Espiritismo cristão, justamente pelo Espiritismo não reconhecer a essência divina, digamos assim, como eles, né, de Jesus. Mas vamos adiante, que tem a próxima, né, Rodrigo? É, a próxima classe. Rodrigo, deixa eu complementar o que ele falou. E as bem-aventuranças também foi coragem.
Porque os bem-aventurados, os Sim. poderosos, ele foi lá, humilde de coração, coragem retada. Ué, essa história do samaritano mesmo, de onde Jesus tirou isso, né? É, É que Jesus não frequentava, não era sacerdote, não ficava pois é, constantemente, né? De onde ele tirou essa sabedoria de contar uma história dessa e outras pois é, parábolas, pois né? é. A próxima classe é a primeira ordem, né? Espíritos puros. E aí, as 112 características gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe, classe única. Os espíritos que compõem percorrem todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais nada que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Esta felicidade, porém, não é o da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhe designando as suas missões. Assim, os homens, nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que o conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles constitui para eles ocupação gravíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçosos seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bora lá, de trás para frente agora. Começa pelo senhor, seu João. Logo eu. É. Não, mas aí é perseguição. Foi propósito, João. Inventa. Começa por Beto, que é quem gosta de encrenca. Vai lá, Aí, Beto, eu Beto. passo a palavra. Jogou para você, Beto. Tem que ter coragem igual a Jesus, viu? É, Rapaz, eu É o que assinalei algumas falta, é o que coisinhas. falta essa coragem no movimento espírita, e É, muita. aqui, eu assinalei algumas coisinhas quando eu estava estudando. Ele diz aqui, não influência da matéria, beleza. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Em relação aos espíritos das outras ordens, porque tem gente na frente dele. É isso que eu contesto. A gente acha que chegou o espírito puro, parou, não é. Se é em relação às outras ordens, deve ter alguém lá na ordem da frente deles. Eu penso assim. A outra coisa aqui que eu assinalei aqui, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no ser de Deus, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, porque existe evolução, que não é reencarnação, mas existe evolução. A gente acha que, eu já vi, alguém me perguntou, sim, Beto, a gente chega espírito puro, aí está na boa? Eu digo, não, tem não. Quando a gente vai no livro dos médiuns mesmo, quando Kardec diz, ó, se existe a origem, se nós somos criados, a evolução tem seu limite, seu fim, o que foi que os espíritos falaram? É quase infinita. É quase infinita. Então, não pare em espírito puro. Não pare em espírito puro. E a gente tem essa mania de falar sobre isso. Eles são os mensageiros ministros de Deus, cujas ordens executam a manutenção da harmonia universal. Tem alguns segmentos, algumas pessoas que eu já ouvi falar que Jesus é o co-criador da Terra. Não é isso? Se encaixaria aqui.
a harmonia do universo, aquele negócio todo. Mas sempre tem um mais aí, um porém. Porque quando ele fala harmonia do universo, ele não diz tudo. A gente que pressupôs que é criação de mundos. Mas, quando a gente vai lá dos fenômenos da natureza, quem participa são os espíritos inferiores, que o espírito superior utiliza para a harmonia do nosso planeta. Olha que coisa, olha que negócio interessante aí. Aí, quando eu vejo falar que Jesus é o co-criador da Terra, pode ser. Porque não está claro que a harmonia do universo pode ser abrangente. Pode ser abrangente. Não é? Então, é um negócio para a gente estudar mais profundamente, ver como é isso aí. Mas nas entrelinhas aí, quando ele diz a harmonia do universo, pode ser várias coisas. Várias coisas. Não é? Mas vamos seguir em frente. Aqui tem também, às vezes, são designadas dele pelo nome de anjo, arcanjo ou serafins. Mas ele já botou religião aí, eu não gosto muito desse negócio, não. Mas ele quer dizer que naquela época o anjo seria, na concepção da maioria da Terra, como o superior mesmo, o anjo, que acabou. Então ele falou nesse sentido. Hoje não se encaixaria mais. Hoje não se encaixaria mais. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria que pretendesse ter constantemente as suas ordens. Aí, quando a gente olha aí, a gente acha que é pela mediunidade somente. E não é. Pode ter comunicação em vários sentidos. É ou não é? Eu penso assim, quando ele diz assim, ó, podem os homens pôr-se em comunicação com eles, espírito puro. Mas pode ser um estado de êxtase, pode ser um estado de emancipação da alma, mas a gente só leva aqui para o lado mediúnico. Eu acho que é impossível para o lado mediúnico. Me desculpe aí se eu estou errado. Eu acho até o contrário, não é? Mas é interessante esse espírito aqui. Agora, essa controvérsia, se Jesus foi o co-criador da Terra, eu não vou entrar nessa questão, que é possível, porque a harmonia do universo é várias coisas, não é? Então, eu vou ficar por aí por enquanto, viu? Por enquanto. E eu vou continuar dizendo, quando ele diz que, só para encerrar, tem um minutinho aí, com relação aos espíritos das outras ordens, é porque ele tem que evoluir mais ainda. Não tem como, não reencarna em corpo expressivo, é porque existe mais evolução. Espírito puro não para aí. Como diz lá no livro dos Médios Espíritos, ainda Kardec diz assim, rapaz, é porque uma coisa que começa, dificilmente vai imaginar que não termina. Ele fez. A evolução é quase infinita. Legal. O Beto falou uma coisa legal antes de passar para você, Fred. As- Todos os cientistas que revolucionaram alguma coisa, Einstein, Dmitri Mendeleev, que foi o que da tabela periódica, Descartes, tudo diz que recebeu em sonho. Ó, Beto, em sonho eles receberam essa revelação. Aí, não, a mediunidade, mas foi em sonho. Ué, mas aí, é mediunidade ou é sonho? O que se enquadra? É uma coisa interessante. Beto falou, eu lembrei agora. Sonho, tá vendo? Vai lá, Fred. Antes de começar a contar meu tempo, eu vou lembrar só, você falou uma coisa interessante, eu me lembrei, há muitos anos atrás, eu nem lembro mais quando, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu tive um sonho interessante, na época eu acho que eu comentei isso com o Itamar, mas faz muitos anos. Eu sonhei que estava atuando como médium no plano espiritual. Eu recebia mediunicamente no plano espiritual. Que é uma coisa interessante e que pouco se faz. Acho que não tem isso dentro da doutrina espírita, alguma coisa para estudar isso aí, né? É uma coisa interessante. E outras pessoas já falaram sobre isso, né? Dentro do estudo espírita. Mas vamos lá. Tem André Luiz. André Luiz tem. Pronto, entendeu? É uma coisa interessante que falta, talvez, esse entendimento melhor, né? Mas vamos lá. Essa questão 112, ela amplia mais um pouco, 113, né? Amplia um pouco mais a questão da 112, né? Ela deixa um pouco mais ampliado. Eu entendo, Beto, que quando os espíritos trazem essa informação de que são superiores às outras escalas, estão falando das escalas anteriores,
né? Eu entendo isso, não daquilo que poderá ainda estar a ser descoberto, digamos assim, pela humanidade, né? O que que vem depois de espíritos puros? Porque não pode ser que não tenha. Aí eu concordo com você, Beto, tem que ter. Porque senão seria Deus, né? Seriam deuses, né? E o próprio Jesus, nas suas passagens, João pode me corrigir nisso aí, que ele sabe mais do que eu, nas suas passagens, ele se mostra abaixo de Deus. E de perfeito só Deus. Então Jesus não era o Espírito perfeito. Ele próprio dizia, ele próprio mostrava isso nas suas palavras, né? Então, para você ser perfeito, precisa ser Deus. Segundo a própria ótica espírita também, as óticas das religiões tradicionais, né? Então deve ter, né? A gente que ainda não está em condições de compreender como não tem condição de muita coisa, né? O povo ainda defende terra plana, ainda diz que não existe vida inteligente em outro lugar do universo, que Deus criou o ser humano só para ele, que não tem mais nada, sabe? Que nós somos a cocada nessa história toda, e por aí vai, né? Reza para pneu, né? Toma detergente, e vocês vão se espantar com outras coisas dentro do movimento espírita? Não, é da natureza humana, da própria classificação humana, da condição humana ainda. Então é interessante isso aí que mostra, né? Eles não têm que sofrer nem provas nem expiações. Mas não significa que não pode reencarnar. Não está dizendo isso aí. Né? Aí se, né? Pode reencarnar numa missão assim muito extraordinária, né? Seja lá qual for as motivações, mas não por provas e expiações, como é o nosso caso, né? O nosso caso, nós reencarnamos por questões de expiações ou provas, como as pessoas gostam de inverter isso aí, né? Muitas vezes, né? Então, não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, tal. Então, ela amplia um pouco mais a questão 112, né? Mostra isso aí. Comanda todos os espíritos que são inferiores, ou seja, todos que estão abaixo dessa classe, porque aqui no início é muito claro, né? Primeira classe, classe única. Não tem uma classe 2, 3 desses espíritos, é classe única. Vocês que são professores aí, eu estou errado na interpretação? Classe única. O que é que vem depois disso já é algo além dessa escala. Eu entendo assim, pela interpretação do texto, pela interpretação do que está sendo estudado até agora, né? O que vem acima disso aí é algo que a gente provavelmente não vai tomar conhecimento tão cedo dessa situação. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, à expiação de fatos que os conservam, tal, 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 tal. Aí vou dizer que, por vezes, são designados de anjos, querubins, arcanjos. Aí a inclinação religiosa que não foi abandonada dentro do Espiritismo, porque a grande maioria dos espíritos que trouxeram mensagem, que trabalharam com Kardec, tinham um viés religioso, tinham um histórico dentro das religiões, como todos nós. Não se abandona isso porque você desencarnou, né? Eu brinco às vezes até com o Medrado, por exemplo. Medrado tem um mentor espiritual chamado Frei Carlos. Eu gosto muito do Frei Carlos. Eu acho um espírito assim extremamente humano, muito legal. Como é que Frei Carlos se apresenta sempre? Com as vestimentas de franciscano. Ué, com todo o conhecimento que ele tem no mundo espiritual, ele nunca abandonou as vestes religiosas dele. Como é o nome daquele padre lá de Pernambuco? É Olinda. Poxa, eu convivi, eu conheci ele, já esqueci o nome. Padre Cícero? Não, lá de Recife. Oh, meu Deus, um baixinho. Eu esqueci. Que ele dizia, por exemplo, que quando ele dava pão aos pobres, ele era chamado de comunista. Quando ele não dava, era chamado de capitalista, né? Eu esqueci o nome dele. Ele tem um livro sobre ele, só para concluir, um livro psicografado dele, onde ele fala justamente por que que ele continua usando a batina de bispo no mundo espiritual. É muito interessante aquele livro. Mostra que o espírito nos apegou daquilo ali, apesar de todo o conhecimento dele. Mas vamos adiante, que lá na frente a gente continua, porque é bem interessante isso. E pelos relatos bíblicos, né, João, de anjos,
Não tem nada superior, não. Né? Aquele caso mesmo que eles manda todo mundo sair daquela cidade lá que transforma em estátua de pedra e que vai lá e destrói a cidade, aquilo é coisa de espírito superior? Pelo amor de Deus. Itamar, vai querer falar, meu amigo? Que eu vi que Itamar voltou aí. Estão me ouvindo? Sim, sim. É, essa classificação é interessante, né? Vocês já falaram aí, eu peguei o final do que Beto falou, o que Fred falou, e a minha compreensão é que a progressão espiritual ela é infinita. Ela é infinita, embora jamais, embora seja infinita, ela é relativa. Jamais vai atingir a condição absoluta, que absoluta só Deus. Mas não poderia chegar num determinado estágio e dizer, parei aqui, vou parar aqui. Esqueci de comentar na, na classe anterior, né? A respeito quando fala de encarnar em corpos perecíveis. Olha o que nós estudamos sobre Júpiter. Júpiter não tem encarnação em corpo perecível. A informação que os espíritos trouxeram lá, está na revista Espírita, ele fala justamente da não necessidade de encarnar em corpo perecível. Imagine outros planetas mais evoluídos do que Júpiter. É porque pela nossa condição de limitação, o conhecimento do planeta Terra e a encarnação no planeta Terra, a gente fica atrelado a fazer nossas análises e observações tendo por parâmetro isso, só o planeta Terra. Então fica difícil a gente conceber. Eu pergunto a vocês, como é que a gente vai conceber a infinitude se a gente só lida com o finito? A gente tem essa dificuldade. Se nós espíritas temos essa imensa dificuldade de conviver com as informações do estado dos espíritos no mundo espiritual, imagine quem não é. Eu fico a me perguntar justamente sobre isso. Eu lembro, Fred, que você falou sobre essa questão de ser médio no mundo espiritual. Eu me recordo de outros relatos, como de André Luiz e até outras pessoas. Eu conversando com o Clédson uma vez, ele me chamou a atenção para algo que depois eu fui pesquisar. Kardec fala sobre que a mediunidade é uma predisposição orgânica. Se é orgânica, é do corpo. Se é do corpo, então só tem mediunidade quando tem a intermediação entre as informações do mundo espiritual com o mundo material. E o que seria, então, esses contatos que nós temos com espíritos que são superiores a gente? Eu estou me referindo ao aspecto de superioridade aí em relação a gente, como o Beto trouxe. E que intermedia informações de outros espíritos que são muito mais superiores. Eu não sei se seria mediunidade, eu acho que não. Mas seria algo que a gente talvez precise avançar e estudar nisso aí. Que tem essas informações, eu também concordo, que tem essas informações, né, de espíritos. Mas essa relativização, eu acho que é interessante para a gente compreender, inclusive, esse processo de progressividade infinita, né, que nunca vai parar do espírito avançar. Onde vai parar isso? Pela nossa condição atual, a gente não sabe. Onde é que vai parar isso? Eu acho que não para. Aí vem na questão das... Eu acho que a gente vai entender isso melhor quando a gente estiver estudando no Livro dos Espíritos, aí, missões e ocupações dos espíritos. Eu acho que é legal aquilo lá, eu já fiz uma palestra sobre isso, que vai mostrar que cada espírito, de acordo com a sua progressão espiritual, tem funções, tem missões, tem ocupações. Se chama isso de co-criador em plano maior e plano menor, eu acho que isso é apenas uma nomenclatura. Que Kardec fala de missões e ocupações, fala assim. Essa é a minha percepção. Certo. Senhor agora, seu João. Bom, a questão é o seguinte: Itamar colocou com muita propriedade algumas informações, porém, claro que a evolução é infinita, nunca será absoluta, porque absoluto só é ele, o Criador. Primeira coisa, né? O resto tudo tem que ser no relativismo das coisas. Quando a Federação Brasileira lançou um livro chamado Universo e Vida,
psicografia do médium Hernani Trindade de Santana. No último capítulo, ele fala que esses espíritos crísticos seriam anjos, arcanjos, serafins e seres mais arcangélicos. Na época, Hermínio Miranda desceu no sarrafo, no médium e no espírito, um jornal lá de São Paulo, Jornal Espírita, de uma folha enorme, dizendo que era uma aberração e tal. Parou ali, ninguém mais falou sobre o assunto. Mas esqueceram que Kardec já traz isso aí. Como classificar? Se é ranço de outras religiões, eu não sei agora. Tem mais gente superior. E André Luiz, em vários livros, chama esses espíritos de mais categorizados do que ele no caso, mais categorizado. Ele não usa essa nomenclatura porque ele não era religioso, né? Médico e tal, cientista. A outra coisa também interessante é que ele começa aqui, todos os degraus da escala. Não são todos, ainda está evoluindo também, é uma força de expressão. Aí, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. O que entender por corpos perecíveis? Itamar citou Júpiter, que também tem reencarnação, mas além de Júpiter, tem milhões de astros no universo que pode ter algum tipo de coisa que se chame ou não de reencarnação. Isso tudo leva-nos a entender alguma coisa que não entendíamos antes, mas a nossa mente não permite ir além, não permite. A outra coisa mais interessante é que ele diz que podem os homens pôr-se em comunicação com eles. Podem, não sei se conseguem, nunca ouvi falar se é que esses espíritos estão além dos cristos. Não sei. E seria presunçoso quem quisesse ter as suas ordens. É claro que nenhum médico vai conseguir. Eu acho até que eles não recebem isso aí, não. Cata alguma coisa interessante e depois joga aqui ao próprio Cristo. Porque quem quiser ver, leia as obras do médio italiano Pietro Ubaldi. E tem escola no Brasil, tem centro, tem núcleo de estudo, inclusive em Feira de Santana, com a nossa querida irmã Suzy Barbone. Eu já li todos os 24 livros dele, onde ele diz que a entidade que chama ele, ele designa sua voz, que nas entrelinhas ele quer dizer que é o próprio Cristo. Porém, as informações, nenhum dos livros dele, que os irmãos ubaldinos não concordaram comigo, é que tem um livro, o primeiro livro, A Grande Síntese, que fala de ciência e está muito aquém da ciência terráquea. É o primeiro livro da série. Outra coisa também, no outro livro dele, O Sistema, ele diz, ele, o Pietro Baldowski, diz que as teorias até ali expostas são de autoria dele. Teorias, não são verdade. Porque o que é que se aprende em ciência? Nós pensamos, escrevemos, criamos uma tese, outros lhe concordam, gera hipótese. Outros pesquisam na lei da probabilidade de 100, acertar 2/3 mais 1, gera ciência. É assim que Claude Bernard define como o princípio de um estudo de qualquer ciência. De maneiras que isto aí leva muita coisa para a gente pensar. É pena que o danado do Tony não está aqui hoje, porque eu queria ver ele botar as pimentinhas dele aí para temperar melhor as coisas. Mas ele deve ler isso aí tudo para poder, então, ele tirar as conclusões dele, né? Porque aqui todas essas conclusões nossas são na base do nosso achismo, do nosso achismo. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou me retirar agora, que eu tenho uma reunião aqui, mas já deu para me entender. Bom estudo e até a próxima semana, tá bom? Muito bem. Uma coisa que eu me perguntei quando eu li isso, pessoalmente, é nessa aqui. Comandam a todos os espíritos que são inferiores. Nunca vi. Então ainda quero ver. É porque nem Jesus comandava todos os espíritos inferiores a ele.
Porque muitas vezes tinha alguém que falava, não, não vou fazer não. Que tipo de comando é esse? Então me gerou muita dúvida quando eu estava lendo, concordo com a maioria das coisas que vocês falam, mas nenhum ser que até hoje eu vi falar na Terra conseguia comandar todos, né? Aquela pessoa que ele comandava porque gostava dele, ou precisava dele, algumas outras coisas, mas desse senso aqui de comandar todos inferiores a ele, nunca vi. Vocês vão me desculpar, mas isso ainda eu tenho que aprender, ou se vocês já viram, me diga para mim aprender também, mas nessa parte aqui é a única parte que eu não concordo dessa questão que eles colocaram aqui, tá bom? Beto levantou a mão e Fred também. Agora ficou só nós três. Então bora lá, já tá terminando. Deixa eu zerar aqui. Beleza. Mas quando diz comandar, é no sentido da hierarquia. Não é comandar, mandar. É no sentido de hierarquia. Porque diz Mesmo lá assim, que, tenha calma, porque diz assim, quando fala de hierarquia, ele diz assim, que na hierarquia lá, ascendência moral, não é de comando. Tem uma parte do livro dos Espíritos que fala sobre isso. Aí diz assim, irresistível essa hierarquia. É nesse sentido, não é? Eu entendo. A outra coisa que o Fred falou aí, de se apresentar o Espírito ainda como padre, tudo, eu não, aí é relativo, Fred. Possa ser que ele se apresente para as pessoas, mas não quer dizer que ele ainda tem aquela vestimenta. Porque no livro dos Espíritos, nas obras, dizem que os Espíritos se apresentam de acordo com a crença das pessoas, para as pessoas acreditarem. Então, possa ser que ele ainda use para demonstrar, para dar mais credibilidade, ou também pode ser o que você falou também. Mas fica aí subentendido que pode ser uma coisa ou outra. A outra coisa no livro, no Evangelho, no capítulo 17, é sobre isso. Tem fim as reencarnações? Os espíritos diz a Kardec, sim, em corpos perecíveis. Porque até o perispírito também, existe muitos que não têm corpo perecível. Tem um perispírito que também é outro tipo de evolução. Olha que negócio. É negócio para a gente ficar debatendo aqui mais de 3 ou 4 horas, né? E quando fala de espírito puro, na minha concepção, a referência a Jesus, para a gente alcançar, porque Jesus também não disse tudo. Ele mesmo disse, muitas coisas virão, coisas que eu não poderia dizer, enviarei o Consolador, mas a base é ele. Eu entendo sobre isso, que a gente tem como referência como Espírito puro. Mas daí para cima, como a gente falou, já era. A outra coisa, quando a gente diz assim, absoluto só Deus, mas também a gente não sabe que absolutismo é esse. Porque quando a gente fala absoluto só Deus, a gente está humanizando Deus. Rapaz, é coisa desse mundo, viu, para a gente. Mas para a gente entender, absoluto só Deus, das qualidades que nós conhecemos, da ciência que nós conhecemos, da moral que nós conhecemos. Que também essa moral, esse conhecimento, também, todos os sentimentos, vem mais que a gente não conhece também. Porque também está limitada a nossa condição de espírito ainda muito materializado. Rapaz, é complicado. Vou deixar aí para vocês aí agora. vai lá, Fred, você, meu amigo. É isso aí que todo mundo já falou, o Beto falou, complementou agora, né? Eu coloquei até no chat aí, foi do Dom Helder Câmara, né? E tem o livro, eu botei o nome do livro aí também, onde ele conta o porquê que ele usa, Beto, a batina do plano espiritual. Por que que ele continua se apresentando como padre? Não é só para o médium, não, para todo mundo, no mundo espiritual, inclusive, né? Joana de Anjos ficou décadas com o Divaldo. Como é que ela se apresentava? Uma batina de freira, o tempo todo. As ideias dela têm muita relação com o pensamento religioso dela também. Tanto é que nenhum psicólogo espírita adota as ideias de Joana na prática profissional. E hoje está se debatendo muito essa questão, né? Hoje está aí discutindo aí se psicólogo pode ser chamado de cristão. Vai ser uma confusão isso aí. Enfim, então nessa questão é isso aí.
O tipo de comando, eu acho que é o que menos importa na interpretação dessa questão. Pode ser moral, pode ser comando de fé, pode ser qualquer um. Mas é como eu concordo com o Rodrigo. Não se tem informação. Se alguém tiver, por favor, mande para mim. Não se tem informação nenhuma de identificação desses espíritos puros na Terra. Nem encarnados, nem desencarnados. Supõe-se que todos os espíritos que participaram da codificação espírita são, no máximo, superior. No máximo. Não existe comunicação. Então a gente não conhece, como o Tamar disse, a gente não sabe, como o Rodrigo também colocou, a gente não sabe quem são esses espíritos puros. A gente não sabe como é que eles se comunicam. Eu tenho uma tese, aí uma tese pessoal maluca, de que nem humanos eles são da Terra. São de outros mundos. Que o mais humano e mais superior que nós conhecemos é Jesus, é o mais perfeito, é o nosso modelo e guia, somente para a gente chegar até ali. Mas depois dali tem muito mais. Mas é uma coisa que a gente não vai descobrir nessa encarnação. Vai demorar muito ainda para entender esse processo aí. Basta que a gente tente compreender um pouco mais. Eu acredito que muitas pessoas no movimento espírita colocam Jesus como espírito puro porque tem um viés ostanguista muito forte, ou influenciado ou não. Porque quem defendia o corpo fluídico de Jesus era Ostang, não foi Isso. Kardec. Kardec fala de corpo mesmo. Eu botei no grupo aí, no chat aí, o capítulo 15 da Gênesis, onde ele vai falar de Jesus. E que coloca lá com Jesus como espírito superior. Não bota Jesus como espírito puro. É só pegar lá o capítulo 15 lá, da Gênesis. Mas vai fazer uma pesquisa aí dentro do movimento espírita, quantos espíritas estudaram a Gênesis? Vai ser um percentual só, ó, pequeníssimo, né? Então, não adianta estar entrando muito nessa discussão no centro espírita, porque as pessoas não estão prontas para isso, né? Eu vi que acabou o tempo, Rodrigo, mas só falta 12 minutos, só tem nós três, como é que a gente faz aí? Vamos lá. Você falando dessa coisa sua, a gente vai comentando entre nós. Eu acho que ele não poderia colocar até Jesus como um espírito puro, senão ia contra a igreja, cara, naquela época, entendeu? Aí ia ter um problema. Por isso que ele até coloca os espíritos superiores aqui, anjos, arcanjos, serafins, para fazer essa ligação, porque os caras de olho nele naquela época, se ele colocasse Jesus como. Não estou falando que Jesus é, eu tô falando, se ele colocasse, talvez a igreja. Não, peraí, aí é Deus, você já está indo contra o negócio da igreja. Nós vamos mandar te prender. Mas você vê que nem Ent- na Igreja Católica Jesus é unanimidade nessa questão, É né? exatamente, por isso que. Muitos católicos dizem que ele é Deus, mas muitos dizem que ele é só o filho, né? Dependendo da ramificação Depende da dentro da igreja. ramificação, né? Exatamente, então Então eu acho isso. tem toda essa discussão, né? Mas ele se preocupou inicialmente com a igreja, né? O Mas cuidado que quando, ele tinha. mas quando chegou na Gênesis, ele descartou de vez logo, já botou como superior. É isso aí. Conforme ele foi citando e vendo que não ia ter muito olho em cima dele, aí ele foi colocando nas outras obras. Aí eu concordo que eu acho que foi um erro. Eu acho que deveria ter ficado dessa aqui, dessa forma só, entendeu? Então, eu concordo isso. Se a gente não tiver mais nada, falta 10 minutos para nós. Eu Beto, até vai escalo, entrando na conversa aí, Beto, que só falta 10 minutos. Ó. né? Porque não vale a pena a gente ler a 114, ela é pequenininha, mas são nós três, né? A gente deixa para a próxima semana, A sem gente não vai problema. entrar muito mais em discussão dessa questão, porque acho que ficou bem claro, né? Da 111, 112, 113, deixa muito claro. O resto é só apenas, como é que se diz, aventura intelectual. Porque a gente não Exato. tem as informações definitivas, por exemplo, do que vem, quem são esses espíritos puros, né? E o que vem depois disso, a gente não Ah, sabe, me porque até lembrei onde de eu outra sei, coisa não enquanto avançou você nisso aí, falava, né? Fred, outra coisa que você falou, por exemplo, algumas obras que a gente lê, quando alguns espíritos muito elevados vêm da comunicação, por exemplo, somente nas obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Esses espíritos mais elevados, quando ouviam no plano espiritual se manifestar,
tinha que ter umas redomas, tinha que ter toda uma A proteção proteção de energia, para de que ele se vibração. materializasse ali, só a cabeça dele, eu só não sei o que e tal. Aí lendo, E, e mu- estudando isso aqui, eu falei, mas é, será que era preciso isso mesmo? e alguns até relatam que somente sentiam a presença de Jesus, mas não o viam, Eu queria né? E fazer eu uma acho que Jesus colocação. é espírito superior, mais perfeito, não é o espírito puro ainda. É você que fica imaginando a coisa é muito mais complexa do que as pessoas dizem na prática espírita. Eu queria fazer uma colocação aí. Lá na Gênesis também, quando fala de Jesus, esse espírito aí, espírito, você fala aí, Raustang, como é? Como é Raustang, né? É, Mustang. É, Rostang, é João Kardec, Batista Rostang. Kardec contesta ele. Porque Sim, claro. Kardec diz lá que muitos falam que Jesus está no corpo agêneres. Agêneres quer dizer, não é? Corpo Sem corpo fluídico. físico. É, exato. Exatamente, Kardec contesta. E ele Sim. diz que não, que Jesus seria uma face se fosse assim. Seria uma face aquelas dores que ele estava sentindo e tudo, Toda a né? crucificação foi uma farsa, então. Então, Hum. eu anotei isso aqui para a gente ver. E na introdução da Gênesis, Kardec diz assim: estamos comemorando 10 anos do Livro dos Espíritos, e lá para cá modificou muitas coisas. Ele esclarece que vai esclarecer mais coisas, que ali era a base. Por isso que muitas coisas que tem na Gênesis, ele diz, em outras palavras, ó, ali foi a base, aqui eu já mudei algumas coisas, os Espíritos já falaram algumas coisas, então aqui vai ser complementada alguma coisa. Então eu acho que quando ele fala aí de Espírito superior, porque antes dele, no livro dos Espíritos, ele falou que também Jesus é puro. Não falou, não. A Ele gente que é supôs. mais perfeito, né? Ele é mais perfeito. Exato. Isso Então, mesmo. Na Gênesis aí, quando coloca, eu não concordo muito que ficou com medo da igreja, não. É porque era o certo mesmo. Não, ele Era ficou o com medo da certo. igreja no Evangelho. No Evangelho ele recuou. Mas na Gênesis ele abriu Não, o é isso que eu estou verbo. dizendo. Mas porque ele também diz que nesses 10 anos muitas coisas evoluíram, Uhum, modificaram. exato. E ainda ele diz no meu entender também, quando ele lança segundo Livro dos Espíritos, né, segunda edição, ele também coloca que muitas coisas ele colocou, mas é mais dos espíritos. Então, os espíritos também contestaram ele. Eu penso assim, que ele diz que pode-se dizer que é deles. Olha, ele chega a falar isso lá Então, para a gente entender a humildade de Kardec, a humildade, acrescentei mais coisas. Aliás, no livro dos médicos ele fala isso. Acrescentei mais coisas, né? Porque primeiro foi um livro prático, parece, de mediunidade. Aí ele coloca isso, que posso dizer que é obra dos Espíritos, mesmo que não assinou. O que a gente acontece quando chega no Evangelho ali, que tem muitas assinaturas no livro dos médios, mas quando ele fala isso, ele não está falando só a visão dele. Agora, na Gênesis, ele fala muitas coisas que dá para entender que ele está dando uma visão dele, não dos espíritos. Como na questão da obsessão, da possessão, ele diz que é a opinião dele, não é dos espíritos. Ele conta o caso que aconteceu isso e que ele agora, ele, não os espíritos. Então a gente tem que separar o que é de Kardec, o que é do espírito, para a gente É, começar a entender a doutrina, né? e tem uma coisa Isso é interessante, bom. Beto e Rodrigo. Dizem, né? Eu não sei, eu acho que não tem nada escrito sobre isso, porque não que eu conheça. Mas dizem, por exemplo, que a Gênesis foi escrita, foi influenciada por Camilo Flammarion, desencarnado, e Galileu Galilei. Seriam os espíritos principais, né? E eles são o quê? Dois cientistas. Um, inclusive, confrontou diretamente a igreja em tempos medievais. Então é claro que Kardec sentiu-se mais à vontade, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é totalmente dominado por espíritas religiosos, por espíritos religiosos. A grande maioria das mensagens. Então ele foi se adaptando. E ali ele teve talvez mais liberdade, né? Dizem, tem gente que não gosta, e aí Rodrigo pode me ajudar nisso aí, que o livro Obras Póstumas não seria de Kardec.
É, Na eu ouço verdade, falar não, também. não é de autoria dele, porque ele não terminou esse livro. Ali é um compêndio, né? Dizem que é um compêndio de escritos dele que foram recuperados, que foram trazidos. E você vê ali, se realmente são escritos dele, um Kardec livre, usando o pensamento livre, falando de muita coisa interessante ali, né? Entendeu? O rostanguismo, infelizmente, Beto, está presente nas federações, de uma forma direta ou indireta. A Federação Espírita Brasileira é a maior estimuladora disso. Isso aí não tenha dúvida nenhuma, né? É claro, quem defende Jesus como com um corpo fluídico tem formação rostanguista, porque Kardec nunca defendeu isso, nem encarnado e nem nas suas obras. E se tem, Então, e se é no corpo fluídico, vai lá, então pode-se dizer que foi Maria concebeu virgem. sim, claro. Aí que Também gera tem. outras teorias que também não tem importância nenhuma, Pois é, né? pois é. Porque não vai fazer diferença nenhuma. Você sabe que tem dentro do movimento espírita o culto mariano, né? Existe isso, em São Paulo tem, em Brasília tem, o culto É, mariano, onde Maria é colocada como espírito puro, né? pois Como é que é. pode ser? Isso é contraditório com É a doutrina verdade. São Paulo se espírita. falava muito mesmo. É contraditório. Porque se o espírito mais perfeito que já pisou na terra se chama Jesus e não é puro, como é que Maria é puro? Era espírito É. puro, né? Aí é uma série. Agora, que um dos culpados por isso se chamou Divaldo Franco, com uma série de coisas aí, de umas bobagens que ele dizia sobre isso. E para você ver que não basta você ser médium, com toda a percepção mediúnica e todo o contato que se tem de espíritos supostamente esclarecidos, para você não deixar de falar bobagem, besteira. Porque espírito superior, o que é que o espiritismo nos ensina? Deixa livre o outro. Não determina o que o outro vai dizer, a não ser Emmanuel, né? Matou, coitado do Chico, né? Chico não podia ter um pensamento próprio que Emmanuel já cacetava. Mas aí é uma história que só eles conhecem, né? Entre eles, é uma história deles, né? Eu não vou aqui fazer julgamento nenhum ou análise nenhuma da vida pessoal de Emmanuel e de Chico. Eles E devem se ter tido algum você motivo, né? Para parar isso, para né? pensar, Fred, os caras mudam o pensamento de Kardec. Não mudam, né? Falam coisa lá em obras póstumas, mas ele já estava desencarnado, né? Aí não tem como a igreja perseguir para mandar matar. O Só cara tá. esperaram, ó, só esperaram Allan Kardec Isso. desencarnar para mudar muita coisa. Aí muda e Começou, fala, não, aqui é o é, pensamento dele, mas como ele não tá aqui. isso. O primeiro argumento, o primeiro indício muito claro disso é que quem assumiu a Sociedade Parisiense depois de Kardec foi uma pessoa muito próxima a Kardec, que comungava com os pensamentos dele. E ele durou quanto tempo na presidência, Beto? Rodrigo? Acho que nem um ano. Não lembro, cara. Nem Acho um que ano, foi foi. menos de um ano, parece. Foi depois, praticamente levado à renúncia. Por quê? Porque já queriam mudar, já queriam alterar, já queriam fazer que as coisas visassem. Entendeu? Por que Tanto que é, a Federação tanto é que Espírita Brasileira não faz uma análise crítica das obras de Chico? Porque dá dinheiro, gente. Não é por causa de Chico, não, porque as obras dão dinheiro, muito dinheiro à federação. Vocês estão esquecendo É, que os direitos autorais das obras de Chico pertencem à Federação Espírita Brasileira? Dá muito e- dinheiro. Por que que eu vou mudar isso, gente? Acabou de ser lançado agora. Se o Rodrigo estiver em Salvador, não sei se ele já assistiu. Acabou de ser lançado mais um filme, Sexo e Destino. não, não fui ainda, não. É, dá muito Não sei se dinheiro, eu vou, não. gente. Dá muito dinheiro. Por que que eu vou dizer que aquilo ali é um romance? Dá muito dinheiro. É melhor você manipular as pessoas, manipular a massa. Porque elas vão continuar comprando livro, vão continuar assistindo isso e por aí vai. Pagando muito dinheiro em congressos aí. Eu botei no grupo um dia essa semana, pô, R$ 500 para você ir num congresso em São Paulo. Estudar agora, R$ 500, só para inscrição. É, o congresso agora é do aniversário de 100 anos de volta, você viu? Que a mansão tá Sim, 500, absurdo um quinhentão. negócio daquele, Aí eu falei, quinhentão, pra rapaz, quê? Mas como é, nós já temos igreja espírita no Brasil, né? Vamos canonizar logo esse povo, né? bora encerrar.
Igreja espírita. Onde é essa igreja espírita? Eu não sei onde é, não. Tem mesmo? Tem, pô, a primeira igreja espírita foi formulada lá em Minas Gerais, para que Ah, alguns médicos lá chiquistas lá, mas formalmente, legalmente, a primeira igreja espírita hoje é de Maíra Rocha. velho, eu vou pesquisar depois. É, pode olhar lá, ela mesmo divulgou isso. É claro, aí o cara vai dizer, ah, mas Maíra Rocha não se declara integralmente espírita, ela se declara universalista, Ah, espiritualista, tal. sim. Mas é por que que ela colocou espírita em igreja? Igreja espírita. Igreja espírita. É, tá Já lá. pensou, velho? Nós já temos no Brasil a igreja espírita, então bora logo canonizar logo, chamar alguns médios aí de santos logo, vamos botar logo eles como santos logo, né? Porque Faz uma só prece falta pra aí, gente aí, Fred. né? Você lembrou aí o Congresso, né? Em homenagem ao cento e quantos? Divaldo, 100 anos, 100 né? anos, né? De É. Divaldo. Cara, como é que você cobra R$ 500 só para concluir essa reflexão? E fica cultuando a imagem de um médium, ainda cobra 500 conto para você cultuar, né? É Porque isso, homenagem é cultuação, é né? isso aí que eu ia falar. Você Você tá falando de entendendo? homenagem. E se E, você for procurar os ingressos, é e, no, capaz de você nem achar mais. e no livro dos Espíritos está bem claro. A cultuar não tem na doutrina espírita. Você tá entendendo? E a Por quê? gente Porque cultua muitos esses espíritos na casa. Tem até retrato, fotos. é o viés É, eu, religioso. É o Então, viés eu, religioso. depois que vamos Divaldo lá. desencarnou, a mansão virou uma fundação, né? Uma E fundação. isso mudou a Isso. organização E ela é jurídica, né? administrada, e essa fundação é administrada pela empresa IP. Vamos E aí seguir. imagina, Que nem é o maior agora, ó, patrocinador, né? a Irmã Dulce, né? É, As obras é uma fundação também. E acabou de passar essa administração da fundação para o Estado. A Maria, a sobrinha neta dela, né? Maria Rita, a sobrinha neta não que quis, comanda. não comanda mais. Ah, Agora não comanda, mas passou para a fundação. passou para o Estado. O Estado comanda a fundação agora. Imagina. Aí é uma pena, né, velho? Eu pessoalmente acredito que o espírito de Irmã Dulce não está nem aí para isso. Não está nem perto da Terra mais, talvez, muito É, provavelmente. mas Mas é para triste. a natureza humana, isso aí é esperado. Isso é esperado, entendeu? É, No caso da Mansão do Caminho, é uma pena porque tem muitos trabalhadores ali. Tem alguns trabalhadores ali que estavam doidos para ser os sucessores de Divaldo, né? E não vão exatamente. ser mais, porque quem Não manda vão, não. agora é o detergente. Uma pena, né? Mas bora lá. Bora lá, Vamos Fred. lá, Faz aí nossa vamos prece. lá. Então vamos agradecer, né? Acima de qualquer coisa, nós temos sempre que agradecer, independente da maneira como nós compreendemos isso ou aquilo, mas é preciso entender que nós compreendemos de acordo com a nossa condição ainda de entendimento. E se estivermos devidamente disponíveis ao agradecimento desses espíritos que nos auxiliam, certamente eles continuarão conosco durante a nossa jornada, seja encarnado ou desencarnado, nos auxiliando no conhecimento. Para aqueles espíritos encarnados e desencarnados que por algum motivo nos considerem detratores ou qualquer coisa nesse sentido, nós pedimos a intercessão das vibrações do amor dos bons espíritos, para que eles também possam, junto conosco, seguirmos nessa senda do aprendizado permanente e eterno. Que Jesus, nosso mestre e guia, possa estar junto conosco hoje e sempre. Muito bem, Valeu. meus amigos. Uma Ficamos boa a semana qual para aí? vocês. Ficamos na Ficamos qual? na 113, foi? Cem- 115. 114. 114, né? É, Próximo é Pronto. progressão dos 114. espíritos. A gente vai começar a Beleza. 114. Isso. Valeu. Bom Um domingo, boa abraço, tchau, semana para tchau. vocês. Valeu.